Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a Caroline, presidente do Rotaract Ensina, e hoje nós estamos aqui para ter uma aula de filosofia política com a professora Ana Estela. O Rotaract Ensina é um projeto educacional rotário que visa levar a educação de qualidade e graça para jovens vestibulandos. Curtam o nosso conteúdo, foi feito com muito amor para todos vocês. Ana, você já pode começar? Ok. Bom, obrigada por terem me aceitado nesse projeto. Parabéns pelo projeto, né? Espero que as pessoas gostem da aula. Eu vou falar hoje um pouquinho, então, sobre filosofia. Eu escolhi como conteúdo para a aula de hoje filosofia política. Eu vou falar um pouquinho sobre filosofia política, apresentar para vocês uma timeline, mais ou menos, de um certo período, óbvio, não inteiro, né? Dois autores, dois filósofos, né, o Aristóteles e o Maquiavel, com duas visões diferentes de formação de Estado, e no final falar um pouquinho sobre liberalismo e conservadorismo, que eu acredito que são questões que podem ajudar não só vocês a responderem as questões relacionadas à filosofia de uma forma específica, mas também que podem ser conteúdos que ajudem na construção da redação, caso ela tenha um tema mais voltado para a política. Então, pode passar para o primeiro slide. Então, aqui, vou mostrar para vocês, primeiro, uma linha do tempo, que tem aqui, então, contextualizado os nossos dois autores de hoje, que são Aristóteles, 322 anos antes de Cristo, e depois o Maquiavel, em 1527 depois de Cristo. Vocês podem ver que é um período de 2000 anos, praticamente, de filosofia. Então, os dois filósofos, eles têm um aporte teórico bem diferente, um background diferente, né? São questões, assim, bem relevantes para a construção da filosofia política de cada um deles, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Bom, então, no primeiro, a gente tem ali o Confúcio, 479 a.C., se desejares o bem, o povo será bom. Então, se o governante ele espera o bem, então as pessoas também vão fazer isso. A ideia do confucionismo, né, é de uma sequência de bem. Depois a gente tem o Sun Tzu, que é... Por que eu coloquei ele aqui, né? Que ele tem um livro chamado A Arte da Guerra, e esse Arte da Guerra ele tem bastante reflexo para o Maquiavel também. Então, a arte da guerra é de vital importância para o Estado, 496 a.C. Depois, o poder político deveria ser dado apenas aos filósofos, que é o Platão, primeiro filósofo grego que aparece aqui, né? E considerado um dos pais da ética e da filosofia política. Então, 374 anos antes de Cristo, o Platão ele foi professor, né, do Aristóteles. E a ideia do Platão com relação à política, como vocês podem ver, é que você deveria ter um rei filósofo que seria responsável por governar as cidades. As cidades seriam divididas em classes, digamos assim, né? A visão do Platão, ela teve bastante reflexo, por exemplo, na eugenia depois, quando a gente vê o nazismo, por exemplo, que considera que os povos brancos são superiores. A visão eugênica do nazismo, ela tem um pouquinho de cunho político no Platão, no livro que o Platão escreve sobre filosofia política, que se chama A República. Depois a gente tem agora, então, Aristóteles, que é o que a gente vai ver mesmo, né? O homem é, por natureza, um animal político. Nós vamos ver o que isso significa daqui a pouco. Então, Aristóteles, 322 anos antes de Cristo. Depois a gente tem aqui, então, o Cícero, que é um filósofo romano. O governo é jogado de um lado para o outro como uma bola. Então, a visão do Cícero, 43 anos antes de Cristo, é que o governo, a constituição do governo, ela depende de quem está governando, depende dos governantes. Depois, o Santo Agostinho,
430 anos antes de Cristo. Aqui a gente já tem um início da idade... Bom, esses aqui nós tivemos aqui 2 filósofos orientais, né, o Sun Tzu e o Confúcio. Depois o Platão e o Aristóteles, que são 2 filósofos gregos, então período de filosofia chamada filosofia clássica. E aí a gente tem o Cícero, que é um filósofo romano, mas também entra na filosofia clássica ou antiga. Depois nós temos aqui o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, que são 2 filósofos bem importantes dentro da filosofia medieval. Então, aqui o Santo Agostinho, né, que é filosofia medieval, que tem uma influência muito grande da religião católica. Então, o início do cristianismo e os valores cristãos dentro da religião. Isso também é uma questão importante para a gente ver depois, um pouquinho mais para frente, quando nós continuarmos o assunto propriamente no Maquiavel, no Aristóteles e depois no liberalismo. Depois nós temos aqui, então, o Tomás de Aquino. Os 2 são santos, né? O Tomás de Aquino também é um santo. Para que uma guerra seja justa, é necessário... não havendo justiça, o que são os governos, senão um bando de ladrões. Essa justiça que o Santo Agostinho fala não é apenas uma justiça dos homens, mas também uma justiça de Deus, né? Visto que ele era um pároco e trabalhava dentro dessas questões relacionadas à religião. O Tomás de Aquino, do mesmo jeito. Vocês podem ver que o período medieval é imenso, né? 430 depois de Cristo, depois 1274. E a gente ainda estava mais ou menos no mesmo estilo, ainda dentro de uma visão bem religiosa. Então, para que uma guerra seja justa, é necessária uma causa justa. A ideia do Tomás aqui, para essa visão política, é que as causas... quando você tem uma causa justa, a guerra ela pode ser uma ferramenta. Daí a gente tem os períodos das cruzadas, né? Pensando assim numa contextualização histórica, os períodos das cruzadas, onde você tinha então um motivo que era considerado um motivo sério e justo, e aí por isso então a guerra desse período ela também era considerada uma guerra justa. Não só justa como necessária, no caso das cruzadas, por exemplo. E aí agora a gente tem o Maquiavel, que vai ser nosso segundo filósofo de hoje. A moralidade própria do governante é menos importante que o bem do Estado. Nós veremos o Maquiavel daqui a pouco, mas eu vou dar fazer um comentário sobre isso, né? A perspectiva do Maquiavel ela é baseada na ideia de uma manutenção do Estado, ou do bem-estar geral do Estado. E, para ele, o governante faz o seu nome, digamos assim, o governante ele seria um bom governante se o Estado dele estiver bem protegido, unido e estável. E aí depois a gente tem o Jean Bodin, em 1596 d.C., a soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma comunidade. A ideia do Bodin é que o Estado ele precisa ser soberano e perpétuo, ou seja, a ideia de uma questão vitalícia. Aí a gente... Não, pode passar, obrigada. Aí, então, eu vou começar aqui com o Aristóteles. Primeira perspectiva que eu quero falar para vocês do Aristóteles, né, é que ele faz essa separação, vocês já devem ter visto em algum lugar isso, acredito eu, nas aulas de história ou então nas aulas de filosofia mesmo. O Aristóteles faz essa divisão de poder, né, de poder não, de forma de governo, e ele apresenta, então, são três das formas de governo que são formas verdadeiras. Então, baseada em uma pessoa, a gente tem a monarquia, que seria o governo por um monarca, um rei, um grupo seleto ou uma escolha de pessoas para serem responsáveis por aquela nação, que seria a forma verdadeira, a aristocracia, e por muitas pessoas, a ideia que ele apresenta, que é uma das melhores, né, a ideia, a eleita, digamos assim, que é a ideia da politeia, que seria um grupo, ainda assim um grupo seleto de alguma forma, mas muitas pessoas e não algumas poucas representações, muitas pessoas, mas dentro dessas muitas pessoas você teria representação de todas as pessoas. E a ideia da politeia é que você tem uma autolegislação. E aí, a gente tem, então, as formas degeneradas. O que significa essas formas degeneradas? A gente tem o governo, que seria a forma verdadeira, e aí, no Aristóteles já tem uma ideia de que quando
uma pessoa ela chega ao poder, ela se degenera, ela muda, porque o poder ele muda o homem, né? Então, para ele, a gente tem a forma degenerada de uma pessoa, então, uma monarquia, quando ela decai, ela entra em decadência, ela se transforma numa tirania, que é o governo de um, mas não em bem de todas as pessoas, mas relacionado, né, pelo bem do tirano, ou seja, daquela pessoa que é o responsável, o rei, no caso. Num grupo seleto, a aristocracia, que seria o governo dos melhores, transforma-se em oligarquia. O que é uma oligarquia? É um governo que é governantes que são escolhidos baseado no dinheiro. Os oligarcas, assim, um exemplo de oligarquia que a gente teve foi que a gente chama de República do Café com Leite no Brasil, né? Então, quem eram as pessoas que mandavam? Você tinha os oligarcas, ou do café ou do leite, né? Que são poderes monetários mandando no poder político da população. E aí, essa aqui acredito que vocês achem estranho, quem nunca viu essa divisão da Aristóteles, mas é dizer que a democracia é uma forma degenerada de governo. A gente tem a ideia de que a democracia é a melhor forma de governo, né? Para Aristóteles, por que a democracia não era a melhor forma de governo? Porque demos é povo. Então, a democracia, ela é a tirania do povo sobre as outras pessoas. E não a ideia que a gente tem hoje de que o povo é um geral. A ideia da democracia seria que ela seria uma tirania, praticamente uma tirania da mesma forma que a tirania aqui da monarquia. Só não porque não é uma pessoa só, são várias, mas é um ideal só. Então, você trabalharia todo o seu governo em cima de uma perspectiva que só considera uma classe, que seria o povo. Pode passar, por favor. E aí, além dessas formas de governo que o Aristóteles apresenta, ele tem uma consideração que é bem interessante, né? Que é a ideia do homem visto como um animal político. O que isso significa? Que o homem ele tem uma necessidade da política. É preciso que o homem viva a política para que ele possa viver plenamente. Então, esse trechinho aqui que eu peguei para vocês é do livro do Aristóteles. Eu acho interessante apresentar trechos do autor, porque também pode ajudar vocês depois, caso vocês consigam recordar, né? Óbvio. Mas uma frase ou outra pode ajudar vocês na construção de redação e de resposta de questões também. Então, a ideia de divisão, né, do homem como um animal político. Vou ler para vocês, então. Assim, o homem é um animal cívico-político, mais social do que as abelhas e os outros animais que vivem juntos. A natureza, que nada faz em vão, concedeu apenas a ele o dom da palavra, que não devemos confundir com os sons da voz. Estes são apenas a expressão de sensações agradáveis ou desagradáveis, que os outros animais são, como nós, capazes. Só comentar esse pedacinho, né? O que ele está dizendo? O dom da palavra é diferente da nossa capacidade de vocalização. O dom da palavra é a retórica, é a oratória, e não a nossa capacidade de dizer que a gente está com frio ou com calor ou qualquer coisa assim. Mas o dom da palavra é essa capacidade que o ser humano tem de ter uma vida ativa dentro da política, dentro da sociedade. A natureza e a vocalização é possível para os outros animais também, né? A natureza deu-lhes um órgão limitado a esse único efeito. Nós, porém, temos a mais, se não o conhecimento desenvolvido, pelo menos, o sentimento obscuro do bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, objetos para a manifestação dos quais nos foi principalmente dado o órgão da fala. Este comércio da palavra é o laço de toda a sociedade doméstica e civil. O Estado ou sociedade política é, até mesmo, o primeiro objeto a que se propôs a natureza. O todo existe necessariamente antes da parte. As sociedades domésticas e os indivíduos não são, senão, partes integrantes da cidade, mas todas subordinadas ao corpo inteiro, todas distintas por seus poderes e suas funções. E todas inúteis quando desarticuladas, semelhantes às mãos e aos pés, que, uma vez separados do corpo, só conservam o nome e a aparência, sem a realidade, como uma mão de pedra. O mesmo ocorre com os membros da cidade. Nenhum pode bastar a si mesmo.
aquele que eu preciso mover isso aqui para poder ler o resto. Aquele que não precisa dos outros homens ou não pode resolver-se a ficar com eles é ou um deus ou um bruto. Assim, a inclinação natural leva os homens a este gênero de sociedade. Então, o que ele está dizendo aqui? Basicamente, o homem, por ele ter o dom da palavra, por ele ser capaz de vocalizações, além de vocalizações, capaz de formar frases e considerações e ter um pensamento político, social, ele é naturalmente um ser que se direciona para essa vida política. O que é a vida política para o Aristóteles? É essa capacidade da gente poder ir a público e falar sobre as nossas questões, né? Na Grécia, o local de fazer isso era a ágora, que era um importante espaço de mercado, de divulgação e de difusão de conhecimento também. E aí vocês podem ver aqui que no finalzinho ele fala: aquele que não precisa dos outros homens ou não pode resolver-se a ficar com eles. Então, o que é isso? Aquele que não consegue se manter dentro da sociedade, que não consegue seguir as leis, né, as regras. A Grécia praticava, por exemplo, o ostracismo, que era uma pessoa que não conseguia viver em sociedade, ela era colocada para fora e as pessoas fingiam que ela não existia mais, né? Era como se ela tomasse um gelo, digamos assim. Ou ele é um deus ou ele é um bruto. O que isso significa? Se ele for um deus, ele não está no lugar deles. Ele não, junto com os outros seres humanos, ele não está no seu lugar. Então ele não faz parte dessa sociedade. Ou um bruto. Esse bruto, vocês podem pensar nos bárbaros. O que eram os bárbaros? Eram todos os povos que não falavam a língua grega. Então era assim que os gregos consideravam quem eram os homens civilizados e quem eram os bárbaros, os brutos. Então, só para a gente passar para o próximo, que é o Maquiavel, né? Para a gente guardar na cabeça, a visão do Aristóteles é uma visão idealizada de política. Não é baseada em uma questão de prática. Não foi uma análise que ele fez na prática e por isso ele formulou todas as questões, mas sim uma idealização considerando as questões. Na verdade, ele faz uma historização, digamos assim, sobre as formas de governo, mas não sobre essa questão de que seria de que o homem seria um animal político, né? Então, para ele, as formas de governo, ele faz uma análise, ele faz uma avaliação de onde funcionou, onde não, fala sobre legislações de alguns lugares, como a cidade de Larissa, por exemplo, né? Larissa não, perdão. Sobre a Lacedemônia. Não é Larissa, é Lacedemônia. Então, já a visão do Maquiavel, como eu vou falar para vocês agora para o próximo slide, é uma visão mais historicizada, mais baseada na história. Então, o Maquiavel, né, o filósofo que a gente já viu, ele é um filósofo chamado renascentista, que é ali na divisão, né, entre a filosofia medieval e a filosofia moderna. Então, é um período de transição entre a filosofia medieval e a moderna, chamado Renascimento. E o Maquiavel está dentro desse caldo cultural do Renascimento, de uma mudança de visão, apesar de ainda fortes valores religiosos, estava saindo um pouquinho da ideia de que a igreja tem um forte domínio em cima do Estado e das ciências e etc. Então, aqui, o Maquiavel ele tem um conceito muito importante, que é o conceito de virtude, que diz respeito à capacidade do ator político agir de maneira adequada no momento adequado. O que é essa visão de virtude, então? É que nós, seres políticos, nós, atores políticos, precisamos escolher a nossa maneira de agir e isso vai mudar de acordo com o momento que a gente tiver. Então, a virtude, ela não é uma virtude fixa, ela é uma questão que está baseada nos momentos e em como você vai se adequar para cada situação que você passa. A outra virtude que a gente tem aqui, como vocês podem ver, está escrito aqui, segundo Aristóteles, é a ideia de virtude aristotélica. Lembra que eu comentei sobre o Aristóteles ter uma visão um pouco mais idealizada, no sentido de, pelo motivo bem básico. Eu devia ter colocado aqui nesse PowerPoint isso também, mas não coloquei. Mas o Aristóteles ele tem uma ideia de meio termo. Você precisa
você precisa estar no meio termo para você agir de uma forma virtuosa. Se a gente for pensar já que eu não fiz uma representação visual para vocês, né, eu vou pensar numa representação gráfica que talvez vocês conheçam, tenham contato. Talvez não, provavelmente. Na reta dos números naturais, números reais, a gente tem o zero no meio, e aí tem o infinito negativo para um lado e o infinito positivo para o outro. Então, a gente tem o zero, aí depois 1, 2, 3, 4, 5, infinito positivo, e voltando, a gente tem o menos 1, menos 2, menos 3, infinito negativo. A ideia da virtude para o Aristóteles é o zero. Então, imaginem que tudo que tiver no extremo positivo, ou seja, no exagero, está errado, é um vício, é uma escravização da sua alma, e tudo que tiver no extremo negativo é também um vício, que é uma extrema carência. Um exemplo que o Aristóteles usa é a temeridade, a coragem e a covardia. Então, uma pessoa que tem o excesso, que está excedendo, ela está no infinito positivo, ela seria uma pessoa temerária. A pessoa que está com a extrema carência dessa virtude, ela está na covardia, no infinito negativo. E no meio, a gente tem a coragem, que é a virtude de fato. Um exemplo para a gente pensar é o seguinte: imagina que você tem uma fogueira e você sabe que se você coloca a mão no fogo, você se queima. Você colocar a mão no fogo é você ser uma pessoa corajosa? Para o Aristóteles, não, porque você não avaliou que, na verdade, aquilo ali já é um erro inicial. Você colocar a mão no fogo não é coragem, é temeridade. É você estar totalmente carente de uma covardia, ou seja, você não tem uma temperança nos seus atos, você age no extremo, que é a temeridade, mas você também não deve agir no extremo, que seria a covardia. Então, para ele, todas as virtudes, elas estão no meio termo. Então, essas virtudes, elas são fixas. Você não tem a virtude de ser corajoso, ela é fixa. Você não deve ser covarde em um momento e temerário no outro. Você deve sempre ser corajoso. Para o Maquiavel, essa virtude, que seria a virtude, ela não é fixa. Ela depende do momento que a gente está. Pode passar, por favor? Nossa, parece coçando. E aí o Maquiavel, então, ele escreve um livro que chama O Príncipe. Esse livro dele é um livro escrito com uma vasta avaliação, análise histórica. Tem um cunho histórico muito grande, fala sobre vários outros reinados, né, várias nações que sucumbiram ou que funcionaram bem. E aí ele escreve, então, o livro dele é como se fosse um espelho de príncipe, né? Ele escreve para ajudar o príncipe a agir de uma boa maneira, não, mas agir de acordo com a virtude, para que o príncipe tenha a virtude. Mas o livro dele também não serve só para isso, né? Então eu coloquei aqui o realismo em detrimento da perspectiva do Aristóteles, que eu comentei com vocês, que seria uma visão mais idealista de governo. Maquiavel já trabalha com questões mais práticas. Então vou ler para vocês esse pedacinho do Maquiavel também. Então, sendo a minha intenção escrever coisa útil a quem a escute, pareceu-me mais convincente ir direto à verdade efetiva das coisas do que a imaginação dessa. E muitos imaginaram conhecidos de verdade. Por que há tanta diferença entre como se vive e como se deveria viver? Que quem deixa aquele e segue o que deveria fazer, aprende mais. Aprende mais rapidamente a sua ruína que a sua preservação. Porque um homem que deseja ser bom em todas as situações é inevitável que se destrua entre tantos que não são bons. Assim, é necessário a um príncipe que deseja conservar-se no poder aprender a não ser bom e sê-lo conforme a necessidade. Então, a ideia do governo para o Maquiavel, bom, só pensando aqui numa questão, num contexto histórico, para a gente conseguir inserir isso. O Aristóteles estava em um período na Grécia, né, totalmente diferente do período que o Maquiavel estava vivendo. O período do Maquiavel, ele morava em Florença, é um período onde a Itália era toda dividida em pequenas cidades-estados. E essas pequenas cidades-estados, elas eram uma contra a outra. Agora imagina,
você viver num momento onde, como se a gente vivesse aqui no Brasil e os nossos estados fossem um contra os outros. E você tem ali aquela fronteira, são estados irmãos, digamos assim, porque eles estariam, teoricamente, dentro de uma mesma perspectiva, que seria, né, uma visão da Itália, mas eles são contra uns aos outros, e para o Maquiavel isso traz uma instabilidade muito grande. Como ele vivia num período de instabilidade, o que a política do Maquiavel busca? Ela busca estabilidade. Com a leitura que ele fez histórica, como que você atinge estabilidade? Você atinge estabilidade com a manutenção do poder. Quando você tem uma troca muito grande, vários reis trocando direto, um é deposto, entra outro, aí entra o povo, aí o povo perde, daí entra um monarca de novo. Isso traz uma instabilidade muito grande social. Essa estabilidade, ela tem um reflexo tanto na sociedade, quanto tanto na sociedade em si, quanto nas pessoas, né, que sofrem com pobreza, com fome, falta de trabalho e etc., quanto em questões políticas, porque o governante, ele precisa estar atento a essas questões sociais também. Então, é uma crise, a deposição de um governo, ela é uma crise social, política e econômica. Então, para o Maquiavel, como vocês podem ver aqui, assim é necessário a um príncipe que deseja conservar-se no poder, aprender a não ser bom e sê-lo conforme a necessidade. Vejam, essa conforme a necessidade é que o príncipe tenha a virtude, que ele haja de modo adequado dentro da perspectiva, dentro dos momentos adequados. Para o Maquiavel, era mais importante o príncipe ter uma aparência para o seu povo do que o príncipe ser algo para o seu povo. Então, a gente tem aqui, de novo, um conflito, digamos assim, com a visão do Aristóteles, de uma questão física, uma visão conservadora, né? De uma moral, uma ética que ela deve continuar, ela perpetua para sempre, digamos assim. Para o Maquiavel, não. Você tem uma ética e uma moral para cada momento, né? Então, pode passar para o próximo, por favor. Aí aqui eu fiz uma síntese, mais ou menos, colocando Aristóteles de um lado e Maquiavel do outro, como vocês podem perceber. Não sei se vai ser muito bom, mas eu acredito que separar dessa forma dá uma ideia de síntese mesmo, mas facilita para a gente entender as questões abordadas dentro dos dois autores. Então, primeiro, a gente tem o Aristóteles, né, com as formas de governo que eu mostrei para vocês, as 3 formas ideais ou verdadeiras e as 3 formas degeneradas, que degeneram, né, decaem dessas formas verdadeiras. É uma perspectiva idealista, como eu falei para vocês. A gente tem a ideia das virtudes. Os homens têm que ser todos virtuosos para o Aristóteles, então não é questão de agir pelo momento, mas existe uma forma correta de ação e essa forma deve ser a forma seguida. Então, você deve ser virtuoso. Fugir dos vícios, então abandonar os vícios, você entrar na ideia das virtudes e você não agir pelo momento, digamos assim, não simplesmente... O que seria a gente agir pelos vícios, né? Os vícios, eles são problemas para a nossa alma. Quando a gente valoriza demais o material, a gente entra dentro é ótimo, mas a gente entra nos vícios, ou a gente aceita os vícios na nossa alma, e isso nos torna escravos. Para os gregos, para Aristóteles, para Platão também, ser escravo é péssimo, que você não consegue agir de acordo com a sua própria mentalidade, com a sua própria razão. Você age de acordo com a razão do seu amo, do seu senhor. E isso não é simples. E o seu amo, nesse caso, seriam os vícios. A única forma da gente fugir dos vícios e não ter mais um senhor e agir de acordo com as nossas próprias ideias é agir de forma virtuosa, seguir as virtudes. E aí, por último, então, a necessidade da política para o homem, porque o homem é um ser naturalmente político. Agora, no Maquiavel, a gente tem oposto, então, ao Aristóteles, um realismo, que é uma política mais prática de governo, oposta às formas de governo. Qual seria a forma melhor de governo? A gente tem que, para o Maquiavel, a manutenção do poder, que é importante, independente do que está acontecendo. Se você consegue se manter no poder, essa é a forma de governo interessante.
E essa manutenção do poder, ela não é só uma manutenção de poder, assim, eu sou um tirano, me mantenho no poder, né? Se manter no poder, mas ter uma nação que não passe fome, que tenha boas considerações econômicas, sociais, que o príncipe ele seja respeitado pelo seu povo, enfim. Não é apenas se manter no poder a partir da força da espada, digamos assim, né? Como você tem um exército imenso e você consegue se manter no poder. Não é só isso. Então, oposto à ideia das virtudes para o Aristóteles são fixas, a gente tem a virtude, que é uma ideia baseada no momento. O Maquiavel ele fala sobre a roda da fortuna. Fortuna é uma deusa, né, que é a deusa da sorte. Na fortuna de dinheiro, não é o Silvio Santos. Então, a deusa da fortuna, ela é a deusa da sorte e ela tem uma roda e essa roda, né, ela gira. Então, no momento você está com os favores da fortuna, ou seja, os favores da sorte, você tem sorte, no outro você desce e você se torna azarado. Então, a virtude é você saber agir nos dois momentos, quando a roda da fortuna está favorável para você ou não. Depois, a gente tem uma ideia de que as aparências, elas são fugir dos vícios, né, no caso do Aristóteles, e para o Maquiavel, as aparências são mais importantes, então, é mais importante que eu pareça um monarca benevolente para o meu povo do que eu seja, de fato, um monarca benevolente. Mas, por exemplo, para o Aristóteles, o bem é o bem. É uma coisa que é uma ideia que você precisa atingir, não é atingível, mas que você precisa buscar o bem. Para o Maquiavel, você ser muito benevolente, por exemplo, pode trazer para você um problema pelo fato de que você pode ser conhecido como frouxo, fraco. Se você é um monarca fraco, você não é respeitado pelo seu povo dentro do seu país, mas se por um acaso você for respeitado dentro do seu país, porque você é uma pessoa boazinha, você não vai ser respeitado pelos seus inimigos. Não ser respeitado pelos inimigos é um problema tão sério quanto não ser respeitado pelo seu povo. Então, o monarca ele tem que balançar colocar na balança as aparências e o seu interior, mas as aparências elas são mais importantes. E aí, por fim, os fins justificam os meios. O que é essa é a máxima do Maquiavel? Vocês podem ver isso em qualquer lugar. E a ideia dessa máxima, né, é que a finalidade, que seria a manutenção do poder, que a teleologia do Maquiavel é a manutenção do poder, né, e a conservação do povo e da nação, isso justifica os meios que você toma para chegar nisso. Então, esses meios, por mais que eles sejam ruins nesse momento, você vai ter um momento muito maior de satisfação quando você chegar na sua finalidade, que é a manutenção do poder. Essa ideia de uma finalidade é semelhante à ideia do Aristóteles. O Aristóteles também tinha uma teleologia, também tinha uma finalidade, né? A finalidade do Aristóteles é uma finalidade de felicidade. A do Maquiavel também, se a gente for pensar, porque a felicidade seria atingida quando você consegue fazer uma manutenção do poder, consegue ter uma nação forte, unida e estável. Então, de alguma forma, você atinge também uma felicidade. Então, vocês podem ver que, mesmo os dois filósofos estando muito separados, né, digamos assim, eles ainda assim têm algumas considerações que nós podemos notar de semelhança. Os dois têm uma teleologia, buscam um final, mas para o Aristóteles, os meios não são justificáveis pela finalidade. Para o Maquiavel, sim. Pode passar, por favor. E agora, por último, eu vou falar um pouquinho sobre liberalismo e conservadorismo, que são temas bem recorrentes em redação de vestibular, do Enem, em discussões, em conversas de Facebook também, por que não, WhatsApp, etc. Nós estamos num momento político muito sério agora. A gente teve as eleições dos Estados Unidos, que teve a vitória do Biden em cima do Trump, né? E ambos têm uma visão política liberal, tá? Nenhum deles é conservador no político, mas a visão de sociedade do Donald Trump, ela é mais conservadora do que a visão de sociedade do Biden, por exemplo.
que os dois têm uma visão diferente de como de implementação de políticas públicas progressistas e etc. Mas vamos ver então aqui. E a outra questão é que nós, no próximo domingo, a gente terá as nossas eleições aqui no Brasil. E essas duas questões de liberalismo, conservadorismo e como que isso funciona também são pontos que nós precisamos prestar atenção para as nossas eleições. Mais ainda do que as dos outros, né? Porque a gente está votando agora, nós votaremos agora em prefeitos e vereadores que são a primeira instância próxima da gente, né? Mais próximo do presidente, por exemplo. Tá, então liberalismo, né? Primeira questão. O liberalismo, liberdade individual como objetivo central, uma vez que ele acredita que a falta de estrutura básica para viver bem é tão prejudicial quanto o Estado opressor. Busca um Estado que tenha apenas o papel de regulador e garantidor de acesso, mas sem intervir nas questões. Então, o que o liberalismo, qual que é a ideia do liberalismo, né? Basicamente, a gente tem uma ideia de liberdade individual como objetivo central, né? Como eu coloquei aqui no começo. Mas por que isso acontece? Porque, na teoria do liberalismo, se você tem um Estado opressor que obriga, e é fixo e conservador, né, no caso também, e que obriga os seus indivíduos a agirem de certa forma, sem considerar uma liberdade individual, isso é tão prejudicial quanto uma sociedade onde os indivíduos não tenham estrutura básica para a sobrevivência. Eu vou falar sobre isso agora, que eu vou falar sobre o liberalismo político. Aliás, na hora que eu for falar sobre o liberalismo político, agora eu vou falar sobre a visão oposta, que é o conservadorismo. Mas a ideia é que o Estado, ele não deve ser opressor. Então, ele pode ser, no máximo, um regulador e garantidor de acesso. Mas ele não pode intervir nas questões relacionadas às questões que não são legislativas, não são a parte dele, digamos assim. Pensa que, para o liberalismo, o Estado ele deve ficar no quadradinho dele, deve ficar lá no lugar, no cantinho que foi dado para ele. Depois, então, nós temos a visão, esse aqui eu estou falando visão filosófica primeiro, depois a gente vai ver sobre a parte política. Então, a visão filosófica do conservadorismo visa uma sociedade na qual homens e mulheres sejam regidos por uma ordem moral permanente, fixa, né? Por um forte senso de certo e errado, convicções pessoais sobre justiça e honra, fortes valores tradicionais, religiosos e nacionalismo. O que é a ideia do conservadorismo? O conservadorismo, ele tem uma visão tradicional das coisas. Então, existe o certo, existe o errado, existe o justo, o injusto, a honra, a desonra. Então, essas convicções, elas são fixas. E mais ou menos semelhante ao que a gente viu no Aristóteles. Você tem uma virtude que ela é fixa e ela é permanente, ela não vai se alterar ao longo do tempo. Para o conservadorismo é exatamente isso que acontece. Então, os valores são tradicionais, valores religiosos também, são fundados em valores religiosos, e isso tem uma implicação muito forte no conservadorismo político. A gente não pode confundir o conservadorismo político com o conservadorismo, porque o conservadorismo é uma visão filosófica, né? O conservadorismo político, ele, na verdade, é uma ideia de manutenção do poder que já está presente, manutenção do que já está presente. Conservar, literalmente, conservar o que nós já temos. Então, agora voltando para o liberalismo, para a gente poder fazer essa oposição, o liberalismo político, ele traz mudanças sem apego às tradições, então, você muda de acordo com as necessidades, políticas públicas progressistas, então, a ideia de que o Estado ele precisa ter políticas públicas que reconheçam as diferenças e as semelhanças dos seus indivíduos, e não simplesmente seja baseado em uma moral pré-existente. Busca o Estado mínimo. O que é isso? É um Estado que não manda na economia, que não tem... um Estado que não é opressor, ele não tem direito de legislar sobre, por exemplo, a economia particular, né, a economia privada do país. E, por último, eu coloquei entre aspas, né, a palavra mudança, para a gente opor a ideia de hábito, que é o que a gente tem no conservadorismo político. Então, agora, para o conservadorismo político, Código moral e estrutura social tradicionais, então, tanto o Código moral quanto a estrutura social são tradicionalistas, são
como eu disse, né, uma visão de você conservar o que você já tem. As políticas públicas, elas são majoritariamente tradicionalistas também, porque quando você tem políticas públicas progressistas, elas normalmente vão de encontro com os códigos morais que a gente tem mais tradicionais. Um exemplo, uma política pública progressista seria a legalização do aborto. Mas isso vai totalmente de encontro com os nossos valores tradicionalistas e religiosos, né? Por que eu estou falando sobre essa questão religiosa? Porque o Ocidente é todo baseado em uma criação, em uma base social cristã. Então, a nossa construção ela é judaico-cristã. Mesmo que eu diga que eu sou budista ou qualquer outra coisa assim, as leis que a gente tem, elas são basicamente leis cristãs. Elas são fundamentadas nas ideias de que você tem que amar o próximo. Então, por exemplo, eu não posso matar uma pessoa porque... Qual é a justificativa de eu não poder matar uma pessoa, basicamente? É porque matar é errado. Mas por que matar é errado? Se a gente for pensar, está escrito não matarás lá no Velho Testamento, né? Quando Moisés trouxe, isso já estava na cultura dos judeus, né? Antes do surgimento do cristianismo, muito antes de Cristo. Então, assim, são valores que são fixos, e eles são valores que eles são fixos tanto na sociedade quanto nas nossas leis, eles são internalizados na gente também. E essas políticas progressistas, elas vão totalmente de encontro com isso. Então, as políticas do conservadorismo, elas são majoritariamente tradicionalistas. Manutenção do Estado. Então, essa manutenção do Estado aqui, o que eu quis dizer é conservação do Estado, do jeito que ele está, não estados Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, mas o Estado no geral, o Brasil, né, o país, como sendo uma nação, um Estado. E, por último, hábito. O conservadorismo político, ele é fundamentado exatamente nessa ideia de hábito. Nós temos um governo que já é o que funciona, né, na visão, e é melhor a gente conservar esses nossos valores dentro dessas perspectivas do que a gente mudar. Então, você mantém, oposto à ideia do liberalismo, que seria a ideia de mudança, de Estado mínimo, a gente tem a manutenção do Estado e o hábito no conservadorismo político. Essas duas visões, apesar de elas serem opostas, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um liberalismo conservador, que é um liberalismo que é liberal no sentido econômico, por exemplo, de que a economia privada deve legislar sobre si mesma, não deve, não diz respeito, digamos assim, ao governo, ao Estado, mas se a economia privada começa a ter problemas, o Estado teria que injetar dinheiro nessa economia. Isso é uma ideia conservadora. É uma ideia de Estado máximo, um Estado que ele oprime, ele está em cima, ele comanda as outras partes, e não só o que seria a parte política, que seria o que corresponde a ele. Então, assim, aqui eu coloquei tudo separado, mas vocês podem encontrar um fenômeno que parece absurdo, né, já que a gente tem as duas visões como opostas, um liberalismo político com conservadorismo econômico, um liberalismo político com um conservadorismo como pensamento de fundo, pode encontrar um conservadorismo com ideias econômicas liberais, enfim, esses dois conceitos, eles podem aparecer juntos. Principalmente quando a gente insere mais um quadrinho aqui, eu não coloquei para vocês, porque hoje nós estamos falando sobre filosofia política, né? Mas principalmente quando a gente insere mais um quadrinho aqui embaixo, que seria colocando a ideia também de economia, junto aqui, né? O conservadorismo econômico e o conservadorismo e o liberalismo econômico também. Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu espero que a aula de hoje tenha sido interessante para vocês, que ajude. Eu fico disponível para qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar como comentário na página, alguma coisa assim. Se alguém se interessar por algum dos autores, se tiver interesse em estudar um pouquinho mais sobre conservadorismo, sobre liberalismo, qualquer coisa assim, tiverem interesse em saber mais sobre bibliografia, eu posso disponibilizar para vocês.
E também, se for de interesse, a gente pode disponibilizar um material didático com esses slides e um aporte teórico a mais sobre o assunto. Então, muito obrigada a todos. E é isso. Show de bola, Ana. Uma aula extremamente necessária, né, que nem se disse, o momento que a gente está passando. Muito obrigado pelo conteúdo. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente até agora. Ana, você tem alguma consideração final? Só, igual eu falei, né, no começo, assim, falando sobre Enem, vestibular, esse contexto, né, eu já passei por isso faz um tempinho. Então, vocês são mais jovenzinhos, talvez vocês pudessem falar um pouco melhor, mas eu já dei aula direcionada para o Enem. Claro que quando eu dei aula, eu dava aula no cursinho, então a gente tinha bastante tempo para falar sobre todos os assuntos. Para falar hoje, eu escolhi um assunto assim que me pareceu mais interessante, pertinente exatamente pelo momento que a gente está vivendo, mas a minha ideia pode parecer assim meio dissonante, trazer o conservadorismo e o liberalismo no final e o Aristóteles e o Maquiavel, mas eu pensei mesmo numa questão de conteúdo, de suporte teórico que galera que está assistindo pudesse utilizar nas redações. Por que eu estou falando isso? Mesmo que a redação seja, por exemplo, sobre... Eu lembro que teve algum tempo atrás, eu estava dando aula, inclusive, sobre propaganda infantil, sobre propagandas direcionadas ao público infantil, que foi proibido e tal, esses negócios, né? Quando a gente pensa nisso, isso tem também uma questão de um valor conservador dentro disso, né? De um valor, de um pensamento de que a tradição ela deve ser de uma forma e não de outra, tem valores religiosos, enfim. Então, grande parte dos temas das redações do Enem, na verdade, até hoje, eu não me lembro de ter visto um tema de redação do Enem, nem de vestibular, que não tivesse um fundo político. Então, esses conceitos apresentados pelo Maquiavel, a gente pode pensar que ele é muito antigo, mas Maquiavel cai bastante. Tem um motivo de ter escolhido Maquiavel e o Aristóteles, é que eu fiz uma análise de questões do Enem sobre filosofia, sociologia e história, e filosofia do Renascimento e filosofia antiga são as duas que assim, eu vi que mais caem dentro da perspectiva de política, tanto na história quanto na filosofia e na sociologia, né? Que as questões agora elas são meio juntas, essas questões sociais e humanas, enfim. Mas também que vocês pudessem pensar um pouquinho sobre essas questões, agora falando não só a respeito, pensando só no vestibular, mas que são questões que eu, como pesquisadora e como pessoa formada em filosofia, identifico, não só eu, mas muitas pessoas identificam isso como sendo natural, nosso, né? O Aristóteles é um exemplo, e necessário para que a gente viva a nossa vida também. Então, nesse contexto político que a gente vive, cheio de problema, cheio de questões super difíceis e polêmicas, é sempre bom a gente pensar em como que essas polêmicas surgem. E uma das formas das polêmicas surgirem é o pensamento tradicional, religioso, as nossas bases conceituais, etc. Então, espero que vocês tenham gostado, vocês dois também que foram meio que obrigados a assistir a aula também. Espero que seja importante e, como eu disse, eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigada. Beleza. Que nem você falou, né, a redação é muito importante, inclusive ao crossover. Teve uma aula passada de redação que a professora falou que, além de saber escrever, você tem que ter um conhecimento, né, e, que nem você disse, a política, a filosofia, é muito importante você ter essa noção para desenvolver um bom argumento, né? Mas beleza, Carol, você tem alguma coisa a dizer? Eu tenho de dizer que eu não assisti a aula, obrigada, porque eu sou vestibulanda e me ajudou bastante aqui em questões filosóficas e políticas, e que nas minhas aulas de redação, que eu tenho aulas particulares de redação, meu professor fala que tem uma receita específica para todo tipo de redação de vestibular, que você deve culpar duas pessoas nos seus argumentos, que são o povo em geral e o governo. Sempre culpe o governo, sempre mete o pau no governo. Então, muito obrigada por essa direção para a gente, Ana, fiquei muito feliz. Eu também estudei aqui essa aula, bonitinho, fofinho, adorei. E eu espero que o pessoal também goste bastante, como eu sei que eles vão gostar, porque é muito boa a aula. Show. Então, vou encerrar aqui, pessoal. É isso. Obrigado.